Bom, a noção de mal-estar, ela aponta para uma condição inerente, estrutural, essencial à condição humana, à experiência humana. E é um traço da existência humana reconhecido por toda a teoria que se debruça sobre esse tema, não só a psicanálise. Os budistas, por exemplo, têm a ideia de dukkha, que é uma palavra traduzida para as línguas ocidentais como sofrimento ou como mal-estar ou como, talvez mais apropriadamente, insatisfatoriedade, que indica esse fato de que a existência humana, diferente da de outros animais, é marcada não apenas pela experiência de dor, que a gente comunga com outros animais, que bebês têm, por exemplo, e pessoas demenciadas também têm, com a ideia de mal-estar, que é a marca da insatisfatoriedade essencial da nossa existência, caracterizada pelo fato de que nós somos sempre voltados, por conta do desejo, a uma ânsia de buscar satisfação em objetos, objetos sendo pessoas, ideias, práticas, coisas, e um movimento que nunca é plenamente satisfeito. Então, cada coisa que a gente deseja e alcança é a semente do mal-estar. Você tem um filho, é uma maravilha. Se você perde o filho, é um motivo de mal-estar, de sofrimento. A preocupação com a felicidade de alguém querido é fonte de angústia, fonte de mal-estar. Então, o mal-estar é inerente à condição humana. Ela é, nesse caso, ou desse aspecto, um traço universal. Mas a maneira como o mal-estar se manifesta nas culturas é marcada por configurações históricas, a maneira como elas se organizam, a cultura da época, mesmo, digamos, aspectos objetivos, como, por exemplo, o arsenal de tecnologias à disposição dos indivíduos. Então, o mal-estar se apresenta sempre em figuras, em modalidades de organização. E quando a gente pensa na contemporaneidade, então, a questão é pensar quais são as figuras do mal-estar na contemporaneidade. E para poder compreender isso, é preciso então parar um pouco para pensar quais são os modos pelos quais nós nos tornamos sujeitos hoje em dia, a maneira como nós agenciamos a nossa vida coletiva, como é que a gente se relaciona com os outros sujeitos, como a gente lida com as dificuldades e com a insatisfatoriedade inerente à vida. Então, como é que nós nomeamos esse mal-estar, como nós tratamos desse mal-estar a partir das nomeações que nós damos. Então, toda essa gramática do modo como nós lidamos com o mal-estar na contemporaneidade é que vai definir como é que a gente pode pensar o mal-estar na contemporaneidade. Então, isso eu acho que é o motivo da nossa conversa, é o fio condutor. Na verdade, talvez não haja exatamente um paradoxo entre a felicidade ser um direito universal, a ideia, a fantasia de que ele é um direito universal e também uma espécie de obrigação para todo indivíduo e o surgimento do mal-estar. É quase uma consequência inevitável. Porque, sendo ideal, ele é, por definição, inatingível, de maneira plena e constante, né? Sendo uma injunção, a gente não sabe exatamente como é que chega para atingir esses ideais. Então, o que a gente pode dizer é que essa combinação, a felicidade como um direito e como uma injunção, ajuda a gente a entender o tipo de mal-estar que a gente vive hoje. Mas há outras culturas, cultura clássica, helênica, por exemplo, né? O mal-estar existia? Claro que existia. A ideia de felicidade existia? Sim, mas ela era pensada de outra maneira. Ela não era pensada como a realização de todas as potencialidades individuais, muito menos como o alcance da realização de todos os desejos. Era outra história, outro barato. Então a felicidade e a infelicidade eram regidas por uma gramática muito diferente da nossa. No nosso caso, com a modernidade, que rompeu com a ideia de que o destino está traçado por alguma instância superior aos desígnios humanos e que todos os indivíduos são donos do seu destino, são construtores do seu destino, individual e coletivamente, é que essa ideia de que a felicidade está ao alcance de cada um e mais de que é quase uma obrigação do indivíduo alcançá-lo, é que isso foi se impondo. Ainda na primeira fase da modernidade, vamos dizer assim, até a Segunda Guerra Mundial, ainda essa orientação em busca da felicidade se apoiava na construção de
ideais coletivos, uma nova sociedade. A ideia de revolução é um pouco isso, né? É fruto da ideia de que a felicidade terrena, não depois da vida, essa fica para os religiosos, mas a felicidade terrena, ela podia ser alcançada na medida em que o progresso, os movimentos emancipatórios tivessem sucesso. Isso é o motor da ideia de revolução, virar tudo de cabeça para baixo, não esperar que forças externas aos desígnios humanos moldem o futuro. Esses projetos coletivos, como a gente sabe, fracassaram. Por quê? Porque qualquer projeto que defina como seu objetivo alcançar a felicidade humana individual ou coletiva, por definição, fracassará. Com a derrocada desse universo que propunha e tinha como gasolina do espírito a ideia da coletividade, a ideia de uma nação, a ideia da humanidade libertada da opressão, a ideia de um homem livre da opressão sobre outro homem e tal. Quando isso foi ruindo, isso tem pouco tempo. São 50, 40 anos. Década de 80 até agora, né? O fim do bipolarismo, o fim de mundos divididos em horizontes utópicos diferentes, a assunção da visão do mercado como única instância que atravessa todas as sociedades, a todos os indivíduos. A gente hoje tem dificuldade de pensar o que é um mundo que não seja dominado por essa ideia de que o mercado é que regula a existência humana. Não só as trocas materiais, não só a produção de riqueza, mas as relações entre as pessoas, né? Nós temos essa fantasia de que nós somos agentes individuais, emancipados de todas as obrigações externas a nosso desejo e capazes de realizar essa fantasia de sucesso, de performance, que no final das contas deságua nessa ideia da felicidade. E então, como isso é por definição inalcançável, porque isso é como um horizonte. A fantasia é de que não é um horizonte, é um ponto dado, objetivo, em algum lugar que eu posso alcançar. Se eu for eficaz, se eu for saudável, se eu for belo, se eu encontrar alguma maneira de chegar lá. E essa fantasia, na verdade, ela é inclusive vivida de maneira temporária por muita gente, né? Muita gente que de repente alcança a glória, mas que dura, por definição, 15 minutos. Mas isso reproduz esse ideário que faz com que a massa, a absoluta maioria das pessoas que não chega lá, isso não é uma questão de dinheiro, não é questão de você ser pobre ou rico, é questão de você ter uma fantasia de que você pode chegar lá. Chegar lá significa que ao invés de um avião, você precisa ter 2 ou 3, porque tem alguém que tem 3, então é mais feliz do que aquele que tem um só. Então, essa ideia é que atravessa de maneira muito contundente a sociedade atual, que é uma sociedade onde essa ideia de coletividade ela vem sendo despida quase de legitimidade ética. Esse individualismo que moldou de maneira exacerbada o imaginário da nossa época é um individualismo que não propõe apenas os direitos dos indivíduos, isso é uma boa herança da modernidade, mas impõe aos indivíduos uma injunção de ser feliz. E o que é, hoje em dia, basta olhar ao redor, um azeite para a engrenagem da produção de uma sociedade de consumo, onde todo mundo se imagina agente livre, todo mundo imagina que está realizando desejos, sem se dar conta que, na maioria das vezes, a gente está simplesmente ingressando no consumo desses objetos e ideias, porque é isso, não é consumo só de objetos, é consumo de ideias, consumo de maneiras de ver o mundo, acionadas por uma máquina que hoje em dia, pelas tecnologias que estão aí à disposição, adentram a interioridade da gente e fazem com que a gente tenha demandas que a gente imagina são causadas pelo desejo singular de cada um, quando na verdade são a resposta eficaz de uma máquina que produz, inocula esses desejos na interioridade de cada pessoa. O que ajuda a gente a entender esse fenômeno é compreender um pouco como é que foram se transmutando os processos de socialização, os processos de subjetivação, ou seja, a maneira como os indivíduos vão se tornando sujeitos de uma determinada época, né? Se a gente pensa no período pré-contemporâneo, vamos dizer, final do século XIX, início do século XX, ainda há, e basta olhar para a produção artística, basta olhar para os dramas que a literatura, o jornalismo
distribuía para todo mundo, a gente vivia numa cultura marcada por aquelas coisas que são a insígnia da modernidade. Indivíduos que se pensam livres, em alguma medida, isso, claro, varia entre as classes sociais, varia entre os países, conforme as culturas. É muito diferente pensar isso na Noruega e na Índia, por exemplo, mas um movimento em que os indivíduos eram levados a se pensar como universos complexos, ricos, um universo cheio de significação, porque já que o destino não era dado por forças externas, já que a vida, o sentido da vida não era governado por forças maiores e mais poderosas que o indivíduo, ao indivíduo restava dar sentido à sua própria vida. E para isso fazia o que, sei lá, os gregos não faziam, nem os romanos. Olhavam para dentro, ao invés de olhar para fora, olhavam para dentro. E dentro o que é que encontravam? Um cadinho de contradições, de ambivalências, etc. Isso moldou a subjetividade, digamos, do sujeito freudiano. Um sujeito que vive atravessado por conflitos, vive marcado por essa luta entre desejos e proibição dos desejos, uma sociedade repressora. Isso, no século XX, vai mudando rapidamente. E hoje em dia mudou de maneira muito radical, né? Hoje é muito fácil você compreender o que o Foucault falava sobre o poder como sendo não central, mas distribuído, não pontual, mas ubíquo, e não apenas negativo, mas produtor. Produtor de subjetividade, produtor de visões de mundo. Então, o sofrimento, para poder ter esse valor ético e um valor político, ou seja, de ser uma espécie de fermento para reflexão acerca do o que é que me faz sofrer, quais são os caminhos para a superação do sofrimento, o que é o mundo que produz esse tipo de sofrimento. Isso tudo exige essa premissa de pessoas que se sentem parte de uma coletividade, e uma coletividade composta por indivíduos atravessados por essas conflitualidades, que são a essência da vida íntima. Quando isso vai deslizando para o que a gente vê hoje eu digo, da segunda metade do século XX para cá, que é uma maneira de os sujeitos se formarem, se moldarem, se relacionarem, supondo que são autônomos, que são livres de coerção, que são seres racionais, que são agentes econômicos capazes de tomar decisões com base em evidências. O movimento de naturalização da mente provocado por essa neurocultura, um dos efeitos colaterais do desenvolvimento da biologia da mente. A ideia de que, hoje em dia, o vocabulário cotidiano já é atravessado por isso, e as pessoas dizem muito facilmente: meu cérebro não está acostumado, meu cérebro... E o cérebro, na verdade, aí está no lugar do eu. A gente pode dizer: mas tudo bem, eles estão usando o cérebro apenas para falar do eu. Mas não é de graça isso, porque se algo vai mal em mim, eu sofro, e isso eu reconheço que é algo que me diz respeito, eu sou sujeito desse sofrimento. Eu sou, pelo menos, mais permeável à ideia de que tem algo desse latifúndio que cabe a mim. Quando eu começo a pensar que é o cérebro, e a experiência que eu tenho disso é apenas um subproduto do cérebro, se desvanece muito rapidamente a complexidade das relações entre eu e eu mesmo, as relações entre eu e a minha história, eu e meus ideais, eu e a minha sociedade, e entra o protagonismo do cérebro, do organismo, de hormônios, de sinapses, etc. e tal. Então, isso, de alguma maneira, tem um efeito de dessubjetivação forte do sofrimento. Ele, de fato, é muito mais fácil de ser compreendido como desvio, disfuncionalidade cerebral, desvio comportamental. E mesmo que seja reconhecido como efeito de um ambiente pesado, por exemplo, pensar no estresse ou no burnout como sendo efeito de um ambiente demasiadamente exigente, ainda assim o entendimento do efeito disso é apenas uma espécie de fusível queimado. E isso, é claro, faz com que o sofrimento vai perdendo, digamos, a ideia de ser a mola propulsora de uma reflexão acerca do que é que produz esse sofrimento. Isso é um movimento, eu acho, da cultura ocidental metropolitana, tecnologicamente complexa, etc. e tal. Você pode encontrar exemplos que contrastam com isso. Mas mesmo dentro desses ambientes urbanos, metropolitanos, educados, etc. e tal, a gente encontra também contrapontos a isso. Vamos falar do Brasil. No mundo, há umas 4, no Brasil, há umas 2 décadas,
Alguns movimentos, o movimento que diz respeito a questões raciais, de gênero, de sexualidade, a questão indígena, por exemplo, resgataram, digamos assim, o valor político do sofrimento. Por quê? Porque não há como você falar do que acontece com índios, com negros, com trans, com homossexuais, etc., sem falar das condições ambientais que são a causa de que aquela condição seja vivida sob o impacto de uma violência contínua. Ou seja, esses movimentos ajudam a gente a resgatar o valor político do sofrimento. E, de certa forma, se contrapõe a esse movimento mais hegemônico da sociedade atual, que é o de dessubjetivar e de naturalizar, de comportamentalizar o sofrimento como desvio, ou como disfunção, ou como descarrilhamento do que seria um funcionamento normal do indivíduo. Uma das facetas curiosas pelas quais aparece essa desidratação da complexidade do sofrimento como sintoma, ou seja, como revelador de conflitos, contradições, desajustes que, na relação do sujeito consigo próprio com o mundo, aparece de maneira somente paradoxal na rapidez, na maneira muito fácil com que a gente recorre à ideia de saúde mental para poder justificar desde crimes até decisões pessoais, no trabalho, no esporte, etc. E tal. Por que eu digo isso? Porque uma coisa é você pensar, por exemplo, a ideia, a ginasta americana Simone Biles, que no meio, de maneira surpreendente, das Olimpíadas, diz, não quero mais. Ela poderia ter dito, eu tomei a decisão, não quero mais. Um desejo, afirmar um desejo, uma questão de desejo, uma questão de posicionamento como sujeito. Não, ela precisou justificar isso, ela precisou ter um álibi para isso. E um álibi que, de alguma maneira, diminui a importância dela como sujeito nessa decisão. É como se dissesse, não sou eu, é a minha limitação da saúde mental que me impede de fazer aquilo que esperam de mim. Ela poderia simplesmente dizer, isso é uma maluquice, isso é uma demanda impossível de atender, eu já fui até aqui, ok, agora eu não quero mais. Ela precisou encontrar esse álibi. O álibi e o que é, digamos assim, a lamentar é esse efeito de transformar a questão da saúde mental numa espécie de explicação, entre aspas, ou de justificativa, ou de álibi, no final das contas, para decisões nas quais deveria prevalecer essa posição onde é o sujeito e não o agente, não o indivíduo e não o cérebro que está em questão. Pode parecer um paradoxo que num mundo onde o sofrimento perdeu essa densidade política, digamos assim, essa capacidade de produzir uma reflexão ética, ou seja, sobre o que fazer no mundo, o que fazer consigo próprio, o que fazer com os outros e tal, num mundo como esse, onde isso é um pouco esmaecido, apareçam tantas pessoas justamente falando do seu sofrimento. As redes sociais estão infestadas disso, né? São pessoas, celebridades, que falam, sei lá, do sofrimento porque o cachorro morreu, ou porque estão se separando, ou por isso, por aquilo, etc. Uma espécie de exibição performática do sofrimento. Uma exibição da própria vulnerabilidade como moeda de troca na gramática das regras de reconhecimento, de adesão, de solidariedade, etc. Na verdade, é uma espécie de grande teatro, porque a relação, o objetivo de dizer eu estou sofrendo porque o meu cachorro morreu, que poderia, enfim, é uma experiência que todo mundo pode ter, mas o fato de que isso se torna uma regra de sociabilidade, a exibição do seu sofrimento para se mostrar como vulnerável, etc., na verdade não tem nada a ver com o que estava inscrito na pergunta, que é a ideia do sofrimento como um disparador de uma reflexão. É apenas, de novo, assimilada e digamos assim, tornada se não uma mercadoria, uma insígnia no jogo de busca de ampliação de reconhecimento, enfim, é uma espécie de monetarização do sofrimento, né, que o jogo da vida digital, das redes sociais, possibilita. É uma espécie de manipulação do sofrimento.
Até porque é isso, cada besteira é utilizada como expressão de um grande tormento, etc. e tal, cujo objetivo é apenas de alcançar, se possível, uma lágrima, mas sobretudo likes e compartilhamentos na rede. Eu acho que essa questão diz respeito a um movimento de placas tectônicas mesmo da nossa sociedade que está em curso nos últimos 20 anos. 20 anos porque são 20 e poucos anos de surgimento da internet alastrada para o mundo inteiro, né? Hoje em dia praticamente todo mundo está conectado na rede, mas isso é muito recente. E sobretudo a partir de 2010, quando os smartphones começam a se tornar também universalmente acessíveis, né? Daqui a pouco todo mundo no planeta estará de alguma maneira conectado a essa nova esfera de relacionamento que é a internet. Isso, se a gente pensar, muda, por isso que eu falei de placas tectônicas, porque muda de uma maneira inédita certas referências axiais da vida psíquica e da vida social, da relação entre as pessoas. Nós hoje vivemos sob o signo da instantaneidade. A nossa relação com o tempo mudou de maneira radical. Ninguém aguenta, por exemplo, eu digo por mim, eu não aguento ouvir um áudio que um amigo me manda e quando eu olho 3 minutos eu acelero. Isso é uma maluquice, mas é isso que nos marca hoje em dia. Então, a instantaneidade da experiência do tempo. Ninguém mais consegue usufruir do tédio. Aliás, na verdade, ninguém nem é capaz de identificar o que é o tédio. Vai logo chamar de depressão e vai logo medicar para sair daquela. Então, a ideia da contemplação de si, do mundo, das experiências do passado, etc., tudo isso mudou de maneira drástica. A mesma coisa com a noção de espaço, porque nós hoje vivemos num mundo ubíquo. O que acontece no interior da Mongólia eu posso saber em segundos, porque entra nas redes sociais. Então, o mundo onde eu me reconheço existindo hoje é muito diferente daquele em que eu me reconhecia há 20 anos atrás. As pessoas que eu sou capaz de alcançar falando, dizendo não importa quoi, hoje é incomensuravelmente maior do que há 20 anos atrás. Então, isso só para falar do tempo e do espaço. A gente pode falar de funções mentais que estão se transformando de maneira radical. O papel, quando surgiu, já mudou muito a nossa relação com a memória, porque você gravava, ficava lá guardado. Imagina o impacto da Wikipedia, por exemplo. O fato de que não há, provavelmente, nenhuma pergunta hoje em dia que alguém me faça e que eu diga eu sou incapaz de responder. Eu posso até dar uma resposta errada, porque posso procurar errado, mas se eu procurar certo, eu vou encontrar alguém que sabe e responde. A relação com a informação sobre o mundo, sobre tudo que existe, qual é a galáxia mais distante, quantos anos tem o universo, tudo isso muda de maneira muito profunda a nossa relação com a memória, porque a memória, a nossa memória, que antes era vivida como uma espécie de função interna, de novo, a imprensa, o papel, tudo isso foi mudando. Mas hoje em dia, ela está completamente terceirizada. Eu confio na minha memória porque eu já não acho que a minha memória está dentro da minha cabeça. Ela está no meu smartphone, ela tá mais perto dos meus dedos do que de algum canto do meu cérebro. Então, a gente podia multiplicar esses exemplos de como essas tecnologias digitais, elas vão mudando de maneira profunda o mundo onde que a gente vive, ou seja, o mundo em que a gente emerge como pessoa, como sujeito, como eu. A noção de eu, mais do que a noção, a experiência de eu hoje é muito marcada por essas coisas. Imagina o que é a experiência de eu, sei lá, do meu neto, que já nasceu e, sei lá, com um ano e meio, talvez já estava fazendo assim, já sabia fazer assim, já sabia interromper uma ligação para poder não atrapalhar o vídeo que ele está vendo. A relação com a tela é uma coisa tosca, porque daqui a 20 anos, quando ele for adulto, ele vai estar o tempo todo conectado na internet. Ele não vai precisar entrar na internet, ele vai estar na internet, transitando de uma maneira que a gente não tem ideia ainda hoje como é que vai ser, entre o que é esse mundo digital e o mundo físico. O mundo físico tem essas barreiras de tempo, de espaço. O mundo digital, não. São outras barreiras, são outras. Então, isso cria uma experiência de eu diferente e uma experiência do outro também diferente. Né? Sei lá, eu não sei se ainda existe aquele... no Hyde Park, em Londres,
aquele lugarzinho onde tinha um banquinho, onde qualquer pessoa poderia chegar lá e falar para quem quisesse ouvir o que quer que fosse. Mas ele é obsoleto, se tiver tem um museuzinho ali. Porque hoje em dia, qualquer pessoa de qualquer lugar pode falar o que quiser para qualquer pessoa no mundo, para todo mundo no mundo. Então, se você imagina que o eu, na verdade, é um aglomerado de identificações que você vai criando ao longo do tempo, das redes de relação que você tem e que lhe sustentam, porque é o olhar dos outros que me fazem me reconhecer como eu sou. Eu preciso desse espelho dos outros para poder ter certeza de que eu sou o que eu sou. Isso, há algum tempo atrás, era mediado por esses limites do espaço muito fisicamente constituído. Hoje em dia, não. Então, a experiência de eu mudou, a experiência do outro mudou. Porque qual é o outro a quem eu me dirijo quando eu jogo uma coisa no Twitter? Em princípio, é todo mundo no planeta. Se eu escrevo em inglês, é quase todo mundo no planeta. Se eu escrevo em português, tudo bem. É um mundo menor. Mas imagina, são milhões de pessoas a quem eu me endereço. E o que vem é tão disparatado, é de uma maneira completamente diferente do que era 30 anos atrás. Não tem muito tempo isso. Então imagina que isso mexe na configuração mesmo do que é a experiência do eu, a experiência do outro, a experiência de proximidade, de intimidade, né? É muito mais fácil hoje você ter relações íntimas à distância. Proximidade psicológica, intimidade emocional, sempre na história da humanidade, em 100 mil anos, estava ligada à proximidade física. Não mais, não mais. Então é claro que isso muda a lógica das relações. E se a gente junta isso com o que estávamos conversando antes, ou seja, de como esse mundo, enfim, que caricaturando um pouco, a gente poderia dizer, esse mundo neoliberal de individualização excessiva, né, de ressecamento da densidade subjetiva, como conflituada, como enigmática, do outro como enigmático. Isso que é a cultura que a gente, de onde veio quase tudo que a gente reconhece hoje, são os instrumentos que a gente ainda tem para poder analisar o mundo de hoje, mas que precisam ser renovados por causa disso. Todas as abordagens fenomenológicas, psicológicas, psicodinâmicas, filosóficas, boa parte delas, elas endereçavam seu olhar para um tipo de experiência humana que está em profunda transformação. Mas é evidente que a gente pode reconhecer facilmente como hoje em dia, as redes sociais, a esfera digital, ela ampliou de maneira absurda as nossas relações. Ao mesmo tempo, quanto mais extensa é essa rede, mais superficial ela é, porque ela é sempre pontual. Você não pode conversar com 2 milhões de pessoas, é impossível isso. Você não tem uma relação de amizade com 200 pessoas, né? E, ao mesmo tempo, instantânea e como perde essa densidade, que só o enigma do outro, que aparece quando você está próximo e você tem uma interação constante, como isso vai desaparecendo pela natureza das relações, também vai desaparecendo essa ideia da reflexão, autorreflexão, e da reflexão com base na interlocução. As bolhas nas redes sociais são a expressão disso. É muito mais fácil a gente evitar conflito, porque o conflito, a gente sabe quando começa e não sabe como é que termina. Então, a gente, hoje em dia, quais são as saídas mais fáceis? A de a gente evitar o conflito e encontrar algum tipo de conforto psicológico, de reconhecimento mútuo com os nossos iguais, e qualquer coisa que seja diferente disso, a gente tende a desmerecer, a ignorar ou, pior, a querer destruir. Então, essa lógica do ódio, essa coisa toda que a gente vê hoje em dia, o tempo todo sendo discutida nas redes sociais, ela tem raízes que são muito para além da psicologia individual dos indivíduos, né, individual dos indivíduos. É muito além da psicologia de cada pessoa. Ela tem a ver com o fato de que a vida subjetiva, ela emerge desse campo complexo, onde de início tem a biologia do organismo e logo depois tem o mundo real, concreto, em que aquele organismo emerge. E as relações das pessoas desse mundo complexo com aquela pessoinha que está nascendo. Hoje a gente está vendo tudo isso mudar de maneira muito violenta. Então, a subjetividade que a gente hoje vê em grande medida, marcada por colunas de sustentação diferentes da
gerações que nasceram nos anos 50, 60, 70. É isso que torna plausível, e a gente está no processo de ainda entender, esses fenômenos que para muita gente, sobretudo as gerações dos mais velhos, é surpreendente nos últimos 10 anos o surgimento dessas correntes políticas que fazem política com base em fake news, em mentira, em apelo direto a emoções, aos guts, né, sem reflexão, às vísceras. Né? É uma política das vísceras, é uma política dos afetos brutos, é uma política da identificação imediata com a imagem, não com a ideia, não com o ideal. Mas isso tudo não é porque as pessoas são malignas, porque a malignidade sempre existiu. Então, quando a gente fala do esgoto que saiu a céu aberto, é verdade. Humberto Eco já disse isso décadas atrás. Mas ele não falou do esgoto, mas ele disse que a internet dava voz aos imbecis. Ele tinha razão, mas ele tinha mais razão do que ele imaginava. A internet horizontalizou as nossas relações humanas de uma maneira inédita, pelo simples fato de que tem uma tecnologia a qual todo mundo tem acesso e que torna possível que qualquer pessoa possa dizer qualquer coisa sobre qualquer pessoa e sobre qualquer assunto para todo mundo. Então, isso é um mundo muito diferente, onde a questão do sofrimento, a questão da patologias, todas são moldadas de uma forma muito, em grandes aspectos, muito diferentes da que tinham há 30 anos atrás. É um fato, né, que hoje em dia o valor da verdade como descrição adequada, correta, e correta significa possivelmente incorreta. A verdade, tal como a gente passou a tematizar a partir da modernidade e de alguma maneira muito marcada pelo surgimento da atitude científica. A ciência é uma das características da modernidade justamente por isso, porque o que Galileu, Copérnico, todos os Francis Bacon, quando instituíram o método científico, instituíram um modo de inquisição do mundo, da realidade, que por definição precisa poder estar errado. E é a partir dessa incerteza, é a partir da possibilidade de serem formuladas descrições incorretas que é possível ir corrigindo essas descrições até o ponto em que elas se mostram corretas, e corretas significa sempre uma coisa provisória, significa que são suficientemente replicáveis aquelas afirmações, de modo a produzir os mesmos efeitos quando aplicadas aquelas afirmações em quaisquer contextos diferentes. Essa é uma ideia muito tosca, assim, caricatural, do que é o espírito da ciência. Ao contrário do que muita gente acha, e dos críticos atuais da ciência acham, a ciência não é um campo de crenças, não é um campo de elogio à verdade, é até mais, é um elogio à possibilidade do erro. A verdade é como se fosse um horizonte no campo da ciência, é sempre uma coisa para a qual a gente está se dirigindo. Essa ideia de verdade, ela não se aplica apenas às ciências empíricas, que têm metodologias necessariamente delimitadas para poder conseguir resultados que são replicáveis. Essa ideia de verdade, ou seja, a verdade é um inquérito, a verdade é um percurso, é uma trajetória que tem certas pré-condições que são a da assunção de que todas as pessoas que estão ali são igualmente sujeitos, são igualmente capazes de enunciações, que são comparáveis, que são discutíveis, etc. Isso animou séculos do inquérito humano sobre o universo, sobre a natureza da mente, sobre as relações sociais, etc. e tal. Mas, no fundo, a verdade, assim descrita, ela é um valor. Há outras concepções de verdade como revelação. É uma maneira de descrever a experiência humana de modo a sublinhar a importância de certas coisas, a verdade como revelação, a verdade como descoberta, a verdade como um processo de interrogação constante. Mas, veja bem, isso é um valor. E o que a gente vê hoje em dia nas sociedades contemporâneas é um movimento, como você disse, contrário a isso. É a ideia de que, como todos os valores são supostamente igualmente importantes, todos eles podem ser postos em discussão. E por que podem todos ser postos em discussão? Porque
Justamente isso é o apanágio do desenvolvimento de um movimento que tem séculos, de afirmação do valor da autonomia, da liberdade do indivíduo, que não deve se ajoelhar diante de nenhuma autoridade, a não ser para, digamos, o leigo do século XX, a não ser aquilo que a ciência empírica, com métodos adequados, sustenta como sendo verdadeiro. Você se ajoelha diante da afirmação de que a água ferve a 100 graus ao nível do mar, até que alguma coisa mude isso. Pode mudar, mas até que mude, a gente aceita isso sem discussão. Esse modelo do conhecimento científico produzido pelas ciências empíricas começou a ser transformado num valor como outro, igualmente contestável. Mas a raiz disso é, digamos, antropológica, histórica. Ela é contextual, ela aparece no espírito das pessoas porque nós somos banhados por essa ideia de que não há nenhum valor mais alto que se levante. Católicos podem ser católicos fiéis, mas podem duvidar do Papa, podem discordar do Papa. Quando eu era criança, era inadmissível. O Papa era infalível, por definição. Não era só, digamos, a ciência que era vista como fonte de verdade indiscutível. A religião também era. Né? Mas hoje em dia, mesmo católicos podem duvidar do Papa. É claro que essa ideia de uma autonomia generalizada, como diz o Ehrenberg, essa ideia de que não há nenhum valor mais alto que se levante, tem subprodutos bons. O fato de que, então, todos aqueles que são excluídos, oprimidos, massacrados em nome de certas verdades podem contestá-las. Né? Isso é bom, é emancipatório nesse sentido. Quando isso se transforma numa regra generalizada, num mundo como a gente estava descrevendo, o risco, justamente, é o da demolição da possibilidade de uma conversa baseada em princípios compartilhados que permita manter o valor do verdadeiro e do falso. Quando tudo, na verdade, são possibilidades de entendimento, o que vai prevalecer na sustentação de uma versus a outra não é a qualidade do argumento, não é nenhum outro tipo de sustentação, senão o poder nem mais de persuasão, mas de imposição. Então, nesse caldo de cultura, a gente vê o ressurgimento de discursos e de práticas que se baseiam nessa ideia do argumento de autoridade indiscutível. Né? Os fanatismos, os fundamentalismos religiosos, que, ao contrário do que poderiam pensar alguns nos anos 60, com o avanço da ciência, descobertas, etc., só fez voltar. Por quê? Porque, de novo, porque atendem a uma expectativa de segurança ontológica, metafísica, pessoal, de indivíduos que vivem num mundo completamente atravessado de incerteza. No mundo líquido, alguma solidez os indivíduos tentam buscar em alguma coisa. E isso as religiões fundamentalistas oferecem de bom grado. Então, não é absurdo, dá para entender como é que, mesmo num país como os Estados Unidos, você tem um movimento criacionista tão forte. Como em outros países o fundamentalismo islâmico, no nosso país o fundamentalismo evangélico encontra tanta receptividade. É porque, de alguma maneira, ele é oferecido a essas populações um mínimo de solidez, na verdade não é tão mínimo assim, num mundo atravessado por incerteza, liquidez, negatividade, crítica constante, nenhum tipo de autoridade, etc. É uma resposta a uma espécie de anseio psicológico. Pelo menos um chão a gente tem que ter. E se o chão não são os valores das utopias coletivas, não são os ideais de transformação social que engendram todo mundo na construção coletiva de um projeto comum a ser de maneira comum realizado, as pessoas vão se é feito um naufrágio. O naufrágio do simbólico moderno faz com que os náufragos tentem pegar qualquer tipo de boia e elas, hoje em dia, estão bastante frequentemente oferecidas às pessoas. As bolhas sociais, de alguma maneira, são também uma resposta a isso, porque quando você está numa bolha, você tem a solidez do reconhecimento, você tem a solidez mesmo que imaginária, fantasiosa, mas ela está lá como possibilidade de aqueles me reconhecem, com aqueles eu posso contar. Eles sabem quem eu sou como eles são. Isso ajuda, eu acho, um pouco a entender essa coisa estranha de, ao mesmo tempo, a gente viver num mundo cada vez com maior número de ateus e, no mesmo mundo, convive com um número cada vez maior de fundamentalistas.
A figura do ressentimento, ela é uma chave importante, eu acho, para entender a lógica das relações sociais hoje, de certos movimentos coletivos e de certas atitudes individuais, né? E é importante, assim, sublinhar que a ideia de ressentimento, ela diz respeito não à queixa que grupos e indivíduos podem ter em relação àquilo que consideram que são as fontes ou as causas do seu sofrimento. Porque, na verdade, essas queixas às vezes são a alavanca para a ação, para a luta política, para a reivindicação, etc., né? É o que a gente vê em boa parte dos movimentos identitários, é isso. É o surgimento da possibilidade de apontar o dedo, desnudar realidades opressivas que eram transparentes, ou seja, ninguém enxergava, e a queixa em relação a séculos de opressão, domínio silencioso e não visível implica automaticamente essa capacidade de agir de modo a mudar esse estado de coisas. Isso não é ressentimento, isso é uma queixa que é ponto de partida para a ação, é uma mola propulsora para a ação política e individual. O ressentido não é assim, o ressentido individual coletivo é aquele que justamente abdica da ação na medida em que prefere se manter na posição da vítima que se queixa do agressor. E, na verdade, precisa que haja essa cristalização para poder permanecer nessa posição na qual o seu sofrimento, a sua insatisfação, seja lá qual for, ela é causada por algo que é externo a ele. É um modo de desimplicação subjetiva, de desimplicação do sujeito, né? Então, isso está presente. A gente, alguns minutos atrás, estava falando das pessoas que apelam para noções como saúde mental para justificarem tomadas de decisão. É uma outra faceta do mesmo poliedro, né? Porque você vê como é que o que está em jogo, tanto numa posição quanto na outra, é a autodesautorização como sujeito. E o ressentimento, ele é paralisante, e ele, no fundo, é reprodutor da mesma lógica que ele tenta superar. Isso, é claro que hoje em dia as bolhas das redes sociais catapultam, porque criam as possibilidades de que grupos de pessoas movidas por essa posição apassivada, sempre com o dedo apontando para o outro, como responsável pelas mazelas da própria existência, se multiplique e se sustente numa espécie de gozo coletivo de identidades imaginárias recíprocas, né? E isso, evidentemente, torna impossível qualquer tipo de diálogo, qualquer tipo de discussão com quem pensa diferente, com quem pensa de maneira frontalmente contrária. Como fazer para que isso mude é uma questão que a gente não sei como responder a isso. A gente vê no Brasil hoje em dia a dificuldade de fazer isso. Nesse momento em que a gente está conversando, as estatísticas mostram que 80% das pessoas já têm o seu voto definido, há muito tempo, na verdade, já. O número de pessoas que votam em branco ou que não vão votar ou que votam nulo é cada vez menor. Você tem uma parcela mínima de pessoas que estão indecisas, mas não é que elas estão refletindo profundamente, é que talvez ainda não tenham se tocado. Mas é significativo que essa cristalização tenha sido feita, e não foi feita com base em discussão de projetos políticos, não foi feita com base numa discussão sobre a realidade brasileira ou sobre um projeto de nação. Foi feita com base em identificação e, é claro, no caso brasileiro, é fácil de compreender como a discussão sobre o projeto de país, a discussão sobre coisas que dizem respeito ao horizonte político mesmo, foram deslocadas pela necessidade de você barrar a barbárie. Como é que é possível criar, de novo, um espaço público em que a política com P maiúsculo possa voltar a ter oxigênio para existir? Política em sentido percebida, vivida, como sendo uma atividade coletiva visando um debate entre diferentes com vistas à construção de um futuro coletivo e construção de maneiras, mecanismos capazes de realizar de maneira negociada, com idas e vindas, com zigue-zagues, esse horizonte. A ideia da política, sei lá, no sentido mais grego que a palavra pode ter, como exercício de liberdade, de imaginação, etc. e tal.
Para isso é preciso criar coisas que não existem. É preciso criar, por exemplo, regulação das redes sociais. É preciso regular a esfera digital, porque a desregulação da esfera digital produzirá certamente, tem produzido já, né, efeitos tão negativos quanto a desregulação do mercado produz. A gente sabe o que deu. A crise de 2008, que até hoje vem produzindo a sua marola, teve a ver com isso, né? A fantasia de um Estado completamente desregulado ser propulsor de liberdade é um fracasso total. E a gente ainda não sabe como é que se regula algoritmos. Quem regula os algoritmos? Com base em que critérios? Isso vai atravessar as políticas, vai ter que atravessar as políticas de educação, não só as políticas de comunicação, mas as políticas de educação, as políticas de saúde, por exemplo. Todas elas. Não é possível pensar mais o SUS, um SUS renovado, sem um fortíssimo investimento na introdução do SUS como um espaço de construção de cidadania, com maior participação, maior controle, com maior acesso dos sistemas de oferecimento de cuidados para a população, com integração, com interação. Para mim, é um dos caminhos de maior interesse e eu acho que caminho inevitável, para a construção da resposta à pergunta. Como é que a gente recupera a ideia de espaço público? E como é que a gente finalmente começa a construir cidadãos de maneira sustentável, consistente, num país tão diverso como o Brasil e tão atravessado por diferenças abissais, né? O Brasil, na verdade, é uma espécie de galáxia, porque isso não é um país só, isso não é uma nação, isso não é uma realidade só. No Brasil existem muitos Brasis, né? Muitos Brasis. E eles não se falam, eles nem se conhecem. O Rio de Janeiro são muitas cidades que não se cruzam. Indivíduos privilegiados transitam para lá e para cá, mas a maioria não sabe onde está pisando quando sai do seu quadrado. E como é que a gente pode imaginar uma democracia onde numa cidade como o Rio de Janeiro, tão aberta, todo mundo tão simpático, todo mundo tão aberto, a gente vive em guetos, É preciso quebrar os muros desses guetos, ou dos condomínios, como diz o Dunker, nos quais está sustentada a realidade social brasileira. E, portanto, a mente brasileira coletiva. Ela é marcada pelo condomínio. Cada macaco no seu galho. Cada um de nós é um macaco e sabe qual é o seu galho. A gente precisa acabar com isso. E, nesse caso, as redes sociais, como a gente estava vendo antes, elas são uma mola propulsora dessas diferenças, do autoritarismo, da intolerância, da beligerância, etc. Mas também são o remédio para isso. Não há remédio contra essas redes sociais. A gente tem que surfar essa onda de um jeito mais competente do que a gente tem feito até agora. A questão das identidades e a sua importância na esfera política, ela tem algumas décadas, né? Ela surgiu a partir dos anos 60, com o surgimento das lutas de negros, gays, nos anos 70, deficientes, o feminismo, que já nos anos 50 já tinha sua presença no espaço público, nos anos 60 e 70 teve um enorme aumento, ainda era um feminismo, digamos, marcado pela oposição homens e mulheres. Com o surgimento de uma nova onda de feministas, o feminismo começou a se complexificar, não só porque denunciava a ideia de mulher com M maiúsculo, de homem com M maiúsculo. Não existe, a mulher é uma ficção, existem mulheres e dentro do universo das mulheres existem divisões, existem hierarquias. A ideia de interseccionalidade começou a mostrar que todas essas identidades, as suas lutas têm relações muito complexas. Tudo isso, de um lado, foi uma renovação na esfera política, porque até então, na política baseada basicamente na luta de classes, questões como essa, do negro, da mulher, do gay, do deficiente, do indígena e tal, eram consideradas questões secundárias, derivadas da estrutura de classes de uma sociedade injusta, que quando fosse transformada numa sociedade justa, iriam desaparecer. Ledo, engano. Na verdade, não tem nenhuma sociedade possível de eliminar com injustiças, opressões, etc. Né? Boa parte do descalabro, do fracasso, da catástrofe que foi a experiência socialista nos anos do século XX, teve associada a essa ilusão de que eles eram
Aqueles movimentos, aquelas pessoas eram representantes da humanidade, portanto sabiam o que era melhor para todo mundo, e quem estava contra, pau neles, né? Então, a ideia de que a política se empobreceu com as lutas identitárias, eu acho equivocada. Eu mesmo pensava assim quando eu tinha 20 e poucos, 30 anos. Quando alguém, na época de militância de esquerda, ali, muito aguerrida para acabar com a ditadura, para acabar com o colonialismo no mundo, para acabar com a guerra do Vietnã, etc. e tal, o meu binóculo enxergava longe e não enxergava essas coisas. Eu, pessoalmente, fui me dando conta com o custo de que isso era um erro absurdo. Então, o surgimento dessas políticas identitárias, eu acho, o surgimento enriqueceu o horizonte de ações políticas. Mas, como tudo na vida, as consequências são muito maiores do que você é capaz de antecipar racionalmente. O que os críticos hoje em dia dizem a respeito dos movimentos identitários é que eles, na verdade, surgiram na onda de expansão de uma sociedade narcisista, onde o eu é soberano, onde a ideia de universalidade foi se diluindo, onde cada grupo, então, passa a reivindicar a si próprio como, digamos, o eixo, o início e o fim de toda ação política, e isso, na verdade, produz uma fragmentação que, no fundo, interessa a lógica do mercado, porque você faz um movimento gay, você cria um movimento gay. Você faz um movimento, qualquer movimento identitário, de repente, ele é, digamos, o polvo do mercado pega aquilo e produz um submercado, etc. E do ponto de vista político, seria negativo, porque faz da multiplicação infinita de diferenças um leito onde você já não recupera mais a ideia de emancipação como horizonte humano. A emancipação ficaria restrita, na opinião desses críticos, às expectativas de reconhecimento e de afirmação de cada um desses grupos. Eu acho essa análise equivocada. Por quê? Porque o que sempre foi apresentado, e eu comprei essa coisa, de maneira inconsciente, comprei isso. O que sempre foi apresentado como uma visão humanista, universal, sobre a emancipação do homem, era, na verdade, outra coisa. Era transparente o que havia, ou seja, era invisível aquilo que havia ali, de historicamente determinado, e o chamado universalismo humano, emancipatório, criado pela modernidade, pelos ideais da Revolução Americana, Francesa, que produziu efeitos muito importantes, né? A Revolução do Haiti, mesmo os nossos revolucionários do século XVIII tinham conhecimento do que se passava na França. Isso teve um empuxo libertador muito grande. O universalismo, digamos, contido nesse ideário da liberdade, igualdade e fraternidade, claro, estava presente em Samora Machel, Agostinho Neto, em Ho Chi Minh. Lutas anticoloniais foram movidas por essa ideia. Isso não escondia o fato, que hoje em dia é muito mais visível, de que esse humanismo, na verdade, escondia o fato de que era representante de uma certa posição. Esse humanismo universal, na verdade, ele era europeu, branco e masculino. Então, a gente, quando pensa que quando alguém é levado a pensar que esses movimentos identitários, e eu tenho muitos amigos que pensam assim, colegas que pensam assim, que são muito resistentes à apropriação das pautas que esses movimentos identitários colocam na vida política, porque têm medo de a política se virar um varejo de demandas localizadas, sem nunca chegar a uma visão de uma sociedade diferente e tal. Eu acho equivocado por quê? Porque a ideia que a gente tinha da universalidade, na verdade, era um ponto de vista. O problema é que a gente está sempre falando de um ponto de vista. Não há como falar de nenhum ponto de vista. Do ponto de vista de Deus, do ponto de vista da humanidade, ninguém tem esse lugar de fala. Ou, a gente pode dizer ao contrário, todos têm esse lugar de fala. E cada vez que algum grupo particular fala em seu nome, de alguma maneira, dependendo de como é recebido, ele fala em nome da humanidade. Habermas, numa discussão muito interessante sobre a universalidade da razão, defendendo essa ideia da universalidade da razão contra a posição dos que acham que a razão universal é mais uma manifestação de um movimento que cala outras vozes, ele usou um argumento e uma frase que eu acho linda. E ele disse, a universalidade da razão ela é fundamental, mas ela só aparece na multiplicidade das suas vozes.
Não existe alguém que é emissor, que enuncia em nome da razão universal. A razão universal é o efeito dessa sinfonia, é o som de uma sinfonia. E o som da sinfonia só aparece quando todos os instrumentos são capazes de tocar. Então, essa ideia que eu acho que a gente deveria elaborar para poder conjugar o que são reivindicações particulares de grupos que durante muito tempo tiveram essas reivindicações silenciadas, inexistentes, invisíveis. Como é que é possível articular isso num movimento que articula diferenças e essa ideia de que a sociedade pode acolher essas diferenças com vistas a uma sociedade mais tolerante, mais justa, menos desigual, etc. e tal. É claro que isso é mais fácil de dizer do que de fazer, porque, enfim, nós somos seres humanos, não somos anjos sem asa, né? Nisso Freud tinha razão. Sociedade será sempre injusta. Eu acho isso. A sociedade será sempre injusta. Os seres humanos serão sempre cruéis. E você vê que na literatura, quando se imagina uma sociedade onde os homens não são cruéis, onde não há guerra, não há dor, não há doença, não há nada, é um pesadelo. Admirável Mundo Novo é o exemplo mais, é o clássico, né? O preço que a gente paga por não ser agressivo, conflituado, contraditório, causador de problemas e tal, dessa natureza, de produzir sofrimento, dor, etc. tal, é também não ser capaz de produzir uma ética que combata a intolerância, uma ética que combata a imposição de sofrimento ao outro. Isso é que é o horror e a beleza, a dor e a delícia de sermos o que somos. É porque uma coisa não vai sem a outra. O nosso melhor não vai sem o nosso pior. E o que de melhor a gente pode fazer é reconhecer isso e saber que em cada momento que a gente está, individual e coletivamente, lidando com o sofrimento, lidando com o que há de mais complicado, a gente está num ponto tentando fazer com que a coisa avance. A gente avançou nos últimos 100 mil anos? Eu sou daqueles que acham que, em alguma medida, sim. Porque hoje em dia não é possível, pode ser que até volte, mas hoje em dia não é possível publicamente defender a legitimidade da escravidão, por exemplo. Embora qualquer pessoa possa dizer, mas vai na Arábia Saudita vestido de mulher e você vê o que que acontece com você, né? Existem ainda no mundo muitas desigualdades, mas, digamos, aquilo que é a ponta de lança do pensamento humano já não aceita a escravidão, já não aceita a posição subalterna das mulheres, já não aceita a monstruosidade de gays ou a patologia de trans. Tudo isso que eu estou dizendo, tem muita gente que defende. Mas o que eu digo é que houve um mundo onde isso não era sequer discutível. Os homossexuais, quando foram criados, na segunda metade do século XIX, já caíram direto na cesta das patologias, das perversões. Os trans sequer eram reconhecidos, ou eram endeusados, hermafroditas semideuses, ou eram monstruosidades a serem corrigidas pela medicina. Hoje em dia, os intersexuais reivindicam seu estatuto de existência, de atipia, mas não de patologia, não de monstruosidade, não algo a ser corrigido, algo a ser colhido. Isso é um progresso moral? Eu acho que é. É frágil? É. E isso significa, então, que a humanidade caminha para uma espécie de escada ascendente? Não. Significa que a gente avança e retroage. E, de novo, um mundo como a gente está criando agora, com esse mundo digital, certamente vai criar modalidades de exclusão, de controle, de domínio e tal, inimagináveis ainda para a gente. E é possível que a gente veja uma humanidade dividida em estamentos agora pelo acesso ou não acesso a certos dispositivos que esse novo mundo ofereça. Mas é assim, não vai ser diferente. Enquanto não chegar o apocalipse, o juízo final, vai ser assim. Essa ideia de universalidade recuperada hoje, ela tem a ver com o resgate da noção de cidadão, e da noção de cidadania, que implica esse ideal de uma coletividade humana, onde todos são reconhecidos como igualmente capazes de contribuir para o bem comum que precisa ser defendido de tudo aquilo que é ataque, que tenta se impor acima desse bem comum, coletivamente construído e avançado. A ideia de cidadania, ela é também, talvez, uma espécie de horizonte, porque a gente pode definir hoje o que é o cidadão. O cidadão é um sujeito que tem um modo de pensar a si próprio e ao outro compatível com essa ideia
de uma coletividade que precisa preservar as diferenças, exceto aquelas que querem se impor e derrubar uma sociedade que aceita diferenças porque se julga detentora de alguma verdade, de alguma característica superior, etc. e tal. Pode ser nazista, pode ser um fundamentalista religioso, ou seja lá o que for. Mas o desafio para quem disse o que eu disse há pouco está, digamos assim, no interior desse universo que defende as lutas particulares. E a luta dentro dessas coisas particulares, ela já é um debate que já existe. Porque, é evidente, todos somos seres humanos. Então, ninguém, por ser deficiente, indígena, negro, etc., trans, gay, não binário, ninguém está livre das tentações autoritárias. Assim como muita gente imaginava que se você era socialista, você estava livre de ser machista, de ser... Não. Isso é inerente ao espírito humano. Então, o problema da relação entre lutas particulares e exercício da cidadania se dá quando a questão particular deixa de ser apenas o ponto de partida que visa encontrar espaço e reconhecimento no campo da cidadania para aquela particularidade que foi excluída, omitida, massacrada e tal, deixa de ser apenas o ponto de partida para também ser o ponto de chegada. Porque aí é uma direção que não vai para o campo da cidadania, onde necessariamente as diferenças se batem, se chocam e precisam encontrar um leito onde essas diferenças permanentemente sejam agenciadas, negociadas, etc. e tal. Isso não é fácil. E, sobretudo, não é fácil porque, por exemplo, você pensa no caso do Brasil. Tem muita gente que tem uma certa... Não estou falando dos racistas empedernidos, estou falando de gente que se pensa progressista, se sente comprometida com a construção da democracia, etc. Tal, mas que acha que esses movimentos identitários exageram, pesam na mão. Por quê? Porque ficam falando o tempo todo sobre raça, sobre sexualidade, sobre gênero, etc. E tal. Mas, não pode falar a palavra denegrir. Isso é um exagero, etc. Tal. Bom, aí eu acho que por isso que eu disse que esses movimentos eles causam tanto satisfação quanto insatisfação, né? Porque satisfação porque você vê de repente diferenças sendo acolhidas, sendo visíveis para as pessoas, né? Esse é um testemunho de qualquer branco de classe média progressista, não estou falando dos racistas, os progressistas, se deparar com o problema da branquitude. Não existia esse problema, não existia. De novo, no meio dos movimentos progressistas. Então isso é um avanço, isso é ótimo. Agora, isso também causa incômodo necessariamente. Por quê? Porque apontar para uma coisa que você não enxergava e que é causa de sofrimento no outro, implica você ter que reconhecer que você estava numa posição e mesmo sem fazer nada, você participava de uma máquina que produzia o sofrimento que conscientemente você queria defender, o ponto de vista que você queria defender, mas que, como participante desse movimento, você não podia deixar de compartilhar dos benefícios que essa máquina produzia. Então, a insatisfação, ela faz parte do processo. E é claro que do lado de cá você vai também encontrar, porque é isso, natureza humana, você vai encontrar muitas maneiras de reivindicar reconhecimento, de marcar diferença, de denunciar, seja lá o que for, que é o adversário, digamos, ideológico, político. E não digo as pessoas, mas as mentalidades, né? Maneiras de conceber a realidade, etc. Porque, de novo, você vai poder encontrar tanto pessoas que fazem disso ponto de partida para a gente começar a pensar as nossas cegueiras e aumentar o nosso espectro de visão dos problemas que a gente tem, mas vai encontrar também aquelas pessoas que são capturadas, por exemplo, pela posição do ressentimento, que preferem permanecer na posição de denúncia constante, e isso pode, no limite, tornar mais difícil a adesão dos denunciados a uma luta comum de superação daquilo que os divide. Então, a política também é a arte da persuasão, não pode ser apenas o exercício da denúncia, a não ser que você queira virar o jogo. E não é isso que esses movimentos pretendem, né? Então, mas isso é a política, isso é a arte da vida, né? Então, dizer isso é um pouco complicado, porque
em certos ambientes, dizer isso é já ser, de novo, se arriscar a ser cancelado, porque, na verdade, você está atacando esses grupos que sempre foram massacrados, você, quem é? Você, branco, cis, não sei o que, heteronormativo, blá, blá, blá. Mas, enfim, política não existe se a gente não discute as nossas diferenças. Tem a ver com a coisa da cidadania. Como dizia Rosa Luxemburgo, a democracia é o regime onde as pessoas que discordam encontram lugar para discutir. A democracia é o campo de regulação possível dos conflitos, dos antagonismos. Ou então é outra coisa, mas não é democracia. Por isso que a gente ainda está tão longe da democracia. É uma palavra que a gente usa para lá e para cá, mas na verdade é um horizonte, é um projeto, sabe? É um projeto. O que a gente pode fazer de melhor é encontrar um jeito de ir aprofundando esse projeto, mas tendo consciência de que chegar lá a gente não vai chegar nunca. Você vê o que acontece na democracia mais antiga e estável, tá? Com risco de desmoronar. Sempre há essas figuras, né, que quando emergem, testemunham o reconhecimento dos conflitos que a gente está vivendo e apontam pela sua própria existência para uma gramática das relações diferentes. Se você pergunta assim, de pronto, se eu tivesse que dar um nome, eu daria 2 nomes brasileiros que eu acho que representam muito isso. Um é o Ailton Krenak, mas poderia ser o Davi Kopenawa, poderia ser algum deles, que nos últimos anos modificou completamente, para quem tem acesso, né, e cada vez mais gente tem, ao que é o lugar no imaginário brasileiro dos indígenas. Completamente. Então, as reivindicações, antes você vê, até muito pouco tempo atrás, nós que defendíamos a causa indígena, ouvíamos quem? Os indigenistas, os antropólogos. Hoje em dia a gente ouve os indígenas. E que contribuem, inclusive, sempre contribuíram, mas agora é visível a contribuição que os indígenas têm, não só na defesa da manutenção da mata, mas na concepção do que é o progresso, o que pode ser o desenvolvimento do Brasil. Porque boa parte de tudo isso que a gente está discutindo é um efeito colateral negativo do que no início foi a ideia moderna de progresso. Progresso como aumento do conhecimento da natureza e controle da natureza e da sociedade e das pessoas, e esse progresso solto, sem nenhum tipo de baliza ética de valores que são políticos, na verdade, né? A tecnologia, o mercado, a economia não tem essas balizas. E sem isso está dando no que dá, a destruição do meio ambiente, tudo quanto ameaça a existência do planeta e o fato de que hoje a gente vive num mundo que não precisaria de jeito nenhum ter fome e tem milhões de pessoas, centenas de milhões de pessoas que não sabem se vão comer amanhã. Tem um mundo que está destruindo a casa onde mora, o meio ambiente, e um mundo onde o tipo de ligação com a vida, o tipo de sentimento de felicidade tem a ver com consumo intenso, excessivo de gadgets, de objetos, de coisas e tal, sem nenhum tipo de contemplação, sem nenhum tipo de mais exploração, que sempre foi um caminho rico de renovação, até mesmo dessas ideias políticas mais gerais. Pessoas como o Davi Kopenawa e o Ailton Krenak ensinam a gente a pensar o que é a convivência humana de um jeito inédito, realmente com uma contribuição que não é dos saberes instituídos ocidentais. Então, eles são uma representação dos anti-heróis e anti-heróis até uma categoria que talvez eles sejam mais do que anti-heróis, porque o anti-herói não tem necessariamente uma proposição, ele simplesmente cai fora, ele é um anti-herói. Essas figuras, elas não pretendem ser heróis, mas elas de fato abrem horizontes mais amplos de compreensão do mundo que a gente vive e de caminhos que a gente pode seguir para torná-lo menos ruim do que ele é. A outra figura que me ocorre é de uma psicanalista brasileira chamada Isildinha Batista, que de uma maneira muito pioneira falou, do ponto de vista da psicanálise, do impacto, ela junto com outra que era amiga nossa, né?
a Neuza Santos Souza, de quem ela era contemporânea e era amiga, né? Que foram figuras que, de maneira muito precoce, foram capazes de enxergar o que a estrutura social brasileira produzia no inconsciente, na experiência do corpo físico de metade da população brasileira, para as quais a sociedade brasileira não tinha olhos para ver. E quando eu digo a sociedade brasileira, de novo, não são os racistas. Quando a Isildinha fez a tese dela e quis publicar, não teve editores. E não teve editores entre editores que eram progressistas e eram de esquerda. Porque não viam muito bem o sentido de publicar uma tese com o título A Cor do Inconsciente. Por quê? Porque naquela época se achava que o inconsciente não tem cor. Então, ela representa essa figura que, ao mesmo tempo, é capaz de enxergar o mundo, não se coaduna com ele, é capaz de apontar a exclusão da qual ela foi objeto sem ressentimento, contribuindo para uma ampliação da nossa capacidade de análise, de implicação coletiva de todos nesse emaranhado que é a sociedade brasileira, e apontando para caminhos possíveis de renovação disso. A própria Isildinha, volta e meia, lembra o fato de que a Neuza, quando ela publicou o primeiro livro, Neuza Santos Souza, publicou um livro chamado Tornar-se Negro. E ela depois parou de escrever sobre essa questão racial, e o segundo livro dela era sobre psicóticos. Quando perguntada por que ela tinha parado de falar sobre isso, a resposta dela foi porque ela não tinha com quem conversar sobre isso. E não era com a sociedade em geral, era com os pares. Nós. Então essas pessoas eu acho que são figuras dessa natureza. Pessoas que são inscritas no tempo, antenadas e críticas o bastante para compreenderem o que as envolve e, despidas do ressentimento, são capazes de apontar modalidades de análise do presente e de prospecção de futuro mais desejável. Então, o Brasil, a gente, se fosse fazer uma rodinha de conversa, a gente iria encontrar muitas dessas pessoas. E eu acho que, voltando a uma outra pergunta que você fez, como é que a gente constrói um espaço público capaz de instituir e de promover a cidadania, esse é um outro movimento também importante. Tem sido feito de maneira bastante competente pelo movimento negro, e eu acho que daqui a pouco a gente vai ter, que por exemplo, tem resgatado figuras completamente invisíveis na história do Brasil e que foram importantes na nossa história, na formação do que nós somos. Isso faz com que a gente veja o protagonismo de muita gente que simplesmente não está nos livros de história. A mesma coisa vai acontecer com os indígenas, provavelmente. A mesma coisa pode acontecer com muitos desses movimentos que estão ganhando espaço para serem ouvidos. Isso só um pequeno comentário a respeito dessa noção de lugar de fala, que também é uma dessas noções que é motivo de muita controvérsia, né? E de muitas vezes eu acho de um entendimento equivocado. Qual é a maneira equivocada de pensar essa ideia de lugar de fala? É a ideia de que a noção de lugar de fala preconiza uma espécie de exclusividade enunciativa para certos grupos, seja lá quais forem. Por quê? Porque só pode falar sobre o grupo X quem é membro do grupo X, não importa qual seja. É um entendimento equivocado do conceito. Porque o que o conceito, a ideia, a noção de lugar de fala exprime é um fato. O fato de que você ser negro, indígena, deficiente, uigure na China, pode colocar qualquer tipo de particularidade existencial. O fato de você fazer parte daquele grupo existencial imprime a você um modo de estar no mundo, um modo de ser olhado, um modo de ser respondido quando você está interagindo na rua com outras pessoas, que é muito forte, muito fundo, e como a Isildinha e a Neuza falam, no caso dos negros do Brasil, profundamente perturbador na intimidade dos indivíduos. A mesma coisa com gays, com trans, enfim. Isso não quer dizer que eu, que sou branco, não possa falar sobre o problema dos negros, ou o problema das mulheres, ou o problema dos deficientes, ou o problema dos uigures, ou dos Yanomamis. Eu posso falar, basta me inteirar. Eu preciso saber, preciso conhecer, preciso estar informado, mas eu posso. É diferente eu falar sobre o problema das mulheres e uma mulher falar sobre o problema das mulheres. Ou mesmo uma mulher. É claro que ela pode falar sobre as mulheres trans, mas como as mulheres trans lembram, você ser mulher trans, não é só no Brasil, em qualquer lugar do mundo, não é exatamente você ser uma mulher cis, branca, etc. É diferente.
E as próprias mulheres precisam acolher essa diferença. E é uma diferença experiencial, ela é fenomenológica, é uma coisa que é sentida, uma marca do mundo dentro de você. Então, eu acho que é um conceito rico e necessário, porque isso abre a possibilidade de que vozes que antes eram emudecidas possam falar. Isso não dá a essas pessoas necessariamente autoridade epistêmica, porque você pode ser mulher e ser machista. Você pode ser um preto e ser um racista. Está aí o Sérgio Camargo lá da Fundação Palmares como um exemplo impressionante, mas real. Mas isso não quer dizer que o conceito seja, digamos assim, alimentador dessa lógica particularista, excludente de uma universalidade, nada disso. Acho que a gente poderia dizer que o mal-estar ele está na origem de qualquer possibilidade de transformação positiva, de aquisição de conhecimento melhorado da realidade. Georges Canguilhem, um filósofo da medicina muito conhecido, ele tem alguns aforismas no livro clássico dele, O Normal e Patológico. E um deles é: o pathos precede o logos. E ele está falando de que o conhecimento da biologia humana, ele sempre foi catapultado por algum tipo de pathos, por algum tipo de sofrimento. As coisas que a gente é levado a conhecer são as coisas que, por alguma razão, não estão silenciosas. Elas estão incomodando. Elas estão, de alguma maneira, causando algum tipo de mal-estar. Há certos músculos do corpo humano que só muito recentemente foram descobertos porque não eram sedes de patologias como outros. Então, essa ideia de que o conhecimento humano é sempre interessado é o título de um livro de Habermas, né? Conhecimento e interesse. A razão humana não se move sozinha. A razão humana é uma espécie de, numa visão meio darwiniana, é um mecanismo de adaptação ao ambiente. A gente pensa porque tem linguagem. A linguagem é um mecanismo de adaptação que evolutivamente essa espécie produziu. Mas isso significa que a gente só é levado a pensar e, portanto, com o pensamento a mudar as coisas quando alguma coisa está incomodando. Ou seja, a gente pode talvez dizer que o mal-estar é o motor, não só do conhecimento, mas é o motor das mudanças positivas. Claro, isso não é uma lei, portanto, há certas mudanças que vêm de uma espécie de raio em céu azul. Não foi talvez algum tipo de mal-estar, a não ser talvez no indivíduo, que fez com que a ideia de que todos os homens são iguais surgisse no imaginário humano. Sei lá, em 70 depois de Cristo, quando Paulo, no caminho de Damasco, teve aquele incidente lá e alguma coisa aconteceu e ele inventou essa ideia de que todos os seres humanos são iguais porque são filhos do mesmo Deus. Ninguém tinha pensado nisso. E a história humana poderia ter se passado perfeitamente bem nos 2000 anos seguintes sem ninguém pensar nisso. Então, também há, digamos, o aspecto da imaginação criadora que pode abruptamente produzir uma coisa que move montanhas, quer dizer, moveu a humanidade para frente. Mas eu acho que, se a gente coloca essa sua pergunta no contexto atual, e a gente pensa, esses mal-estares que a gente andou conversando a respeito, eles podem produzir alguma coisa de positiva? De novo, eu acho que sim, porque são esses mal-estares, uma vez olhados, observados, nomeados, compreendidos, analisados, etc. e tal, que permitem que a gente comece a pensar em algo diferente do que há. Por exemplo, sem o incômodo causado pelos movimentos identitários junto a essa sociedade, cuja organização produz o mal-estar que eles sofrem, sem caneladas, sem reivindicações contundentes, a gente não se mexe. É preciso que haja isso para poder, realmente você dizer que uma coisa que alguém denegriu não é legal. Isso tem uma coisa por trás que, na verdade, é um reflexo de uma estrutura que, quando você vai ver o que produz, é terrível. Com todos os excessos que esse tipo de atitude pode ter, ressalvados tudo isso, de qualquer forma, é preciso que haja um incômodo. Se os operários não fazem greve, não faziam greve, né? A social-democracia não tinha acontecido. Então, é parte do espírito humano só se mexer quando cutucado. Na paz, nada de muito
transformador acontece. E um exemplo de novo literário interessante é o Admirável Mundo Novo, né? Admirável Mundo Novo é uma sociedade onde nada acontece, está tudo muito bem. Só que não é exatamente uma sociedade humana. E o denunciador disso é o personagem do Selvagem, que é um homem como nós. Adoece, vai morrer, enfim. Um outro filme eu acho também maravilhoso para pensar nisso, e inclusive porque faz um gancho com uma coisa que a gente não discutiu aqui, que é o que é que nos espera nos próximos séculos com a evolução da inteligência artificial, é o Blade Runner. Porque no Blade Runner, o que é que faz com que os androides que chegam de volta para a Terra, a gente olha para ele como os humanos? Não é só o gesto final do Roy a salvar o seu semelhante já, que é o caçador de androides que ele acha que é humano e que quer matá-lo. No gesto de misericórdia, o caçador vai morrer. O caçador quer matá-lo, mas vai morrer. Ele vai e salva quem? O seu semelhante. Ele se humanizou nesse gesto. Mas isso é porque ele já era, de alguma maneira, humano. E quando foi que ele se transformou em humano? Quando justamente a sua existência de androide, toda configurada lá pela programação cibernética, deu um tilt. E eles começaram a sofrer com a ideia de que iam durar só 4 anos. E aí eles se rebelam e aí, enfim, toda a história acontece. Então, de certa forma, é o sofrimento, é o mal-estar que humaniza a espécie. Né? Se você pegar, sei lá, o mito da criação, Adão e Eva e tal, é mais ou menos assim. Adão e Eva se tornam humanos quando começam a sofrer. Porque na Idade do Ouro não sofrem. Começam a sofrer quando são postos para fora e aí vai ter o suor do rosto, vai ter as dores do parto, etc. E tal. Então, de certa forma, o mal-estar não é algo que a gente deveria ter a intenção de eliminar. De jeito nenhum. Isso é terrível. E tem muita gente que alimenta esse sonho. Uma humanidade desprovida das vicissitudes da carne, uma humanidade digitalizada. Os pós-humanistas, de maneira geral, sonham com essa utopia de uma humanidade sem limite, sem sofrimento, sem coisa nenhuma. Isso pode ser que aconteça, mas aí a humanidade virou história. A gente não deve imaginar que pode e que deve substituir o mal-estar na vida coletiva e na vida individual. Por causa disso, porque o sofrimento é um modo de apreensão da realidade que diz, tem uma coisa que não está legal. Bom, isso incita o sujeito a fazer alguma coisa. Você pode fazer uma coisa legal ou não. Você pode ficar ressentido e ficar se queixando em relação a tudo que supostamente, imaginariamente, é a causa do sofrimento. Ou você pode assumir essa queixa e agir, digamos, como sujeito em relação a ela. Ou seja, fazer o que quer que seja possível, imaginável. E mesmo às vezes você inventa uma coisa que antes era inconcebível para transformar essa realidade. Na verdade, não é só que o mal-estar pode ser que incentive alguma coisa positiva. Não, ele está na raiz da maioria, vamos dizer assim, para não falar 100%, das melhores coisas que a gente fez na história da espécie no planeta até agora. O mal-estar, diante do mal-estar, ou você pode, entre outras descrições possíveis, né? Ou você pode cair no ressentimento, e o ressentimento é, por definição, a renúncia à ação. É a adoção de uma posição apassivada, de queixoso permanente, que tem, na figura do algoz, um álibi para a sua infelicidade. É a antipolítica. Digamos, antipolítica com P maiúsculo. É a política com P minúsculo que a gente vê hoje em dia difundida para tudo quanto é lugar. Né? Mas a opção ao ressentimento é a queixa virar um motor da ação. Ao invés de ser o abandono da ação, é abraçar a ação com todas as incertezas, com todas as complexidades, com todas as contradições, inclusive, que qualquer ação pode fazer você ter que enfrentar. Mas é entre estar, digamos, numa posição de sujeito ou numa posição de objeto, ou mesmo de agente que se move, mas em função de determinações que estão aquém dessa capacidade que a ideia do sujeito implica, que é o de fazer algo inédito, um ato que não está determinado pela imensidão de vetores condicionantes que o tempo todo está nos empurrando. Né? É o exercício da liberdade. Porque a liberdade não é algo que você faz ex nihilo, não é uma potência que ultrapassa o campo das determinações. É um jeito de se virar nas determinações e encontrar uma onda mais favorável e você, de alguma maneira, escolher, tentar surfar a onda da determinação que lhe pareça mais interessante.
é se recusar a ficar na posição de ressentido.